Saudações, pessoal! Como estão vocês? No vídeo de hoje eu vou responder à pergunta: se o homem veio do macaco, como ainda existem macacos no planeta Terra? Essa pergunta me foi feita em uma discussão que nada tinha a ver com evolução, mas que mostra a que ponto nós chegamos hoje nos debates sobre ideias que são polêmicas. A história por trás dessa pergunta, ela ocorreu há cerca de 3 semanas atrás aproximadamente, quando eu estava debatendo com uma pessoa conhecida minha. Não vou identificá-la, assim como não vou identificar quem fez a pergunta, que não foi a pessoa com quem eu estava debatendo, para uma questão de proteção da identidade, proteção, preservação da pessoa. Então, retomando o fio da meada, eu estava então num debate sobre um tema político um tanto controverso com esta pessoa conhecida, quando entrou uma terceira pessoa que também discordava das minhas posições e, ao invés, como se espera num debate, colocar argumentos que possam ser proveitosos para a discussão, para o debate, começa então a fazer desqualificações, né? Tenta usar de argumentos ad hominem, ou seja, argumentos que atacam diretamente o debatedor e não o tema que está sendo discutido, e por aí vai. E a uma certa altura, talvez se considerando um excelente debatedor, uma pessoa que tem conhecimento das estratégias e tem também o conhecimento de causa, lançou essa pergunta para mim. E talvez ele tenha atingido o seu objetivo, que é o de desconcertar o debatedor, uma vez que eu fiquei realmente indignado com esse tipo de pergunta, imaginando como é que uma pessoa que tenta se demonstrar como uma pessoa inteligente, conhecedora dos assuntos, faz esse tipo de pergunta. E, de fato, eu acabei desistindo de continuar o argumento, até porque a situação já toda estava desvirtuada. Depois, refletindo melhor sobre o assunto, eu percebi que esse é um fenômeno que está realmente, que tem raízes hoje na mentalidade de muita gente, né? Provavelmente o trabalho feito por ideólogos que tentam desconstruir alguns aspectos da ciência, da cultura, da humanidade, tem feito com que as pessoas passem a acreditar sem sequer questionar os fundamentos daquilo que é divulgado, daquilo que é inculcado na cabeça das pessoas. E aí, ao fazer perguntas desconcertantes, a pessoa acha então que está colocando o debatedor em xeque. Obviamente não me interessa atacar as pessoas que estavam envolvidas nesse debate. O que eu quero fazer é basicamente então somar esforços com outras pessoas que já trataram desse assunto nos vídeos no YouTube, e eu vou deixar aqui inclusive os links desses vídeos para que todos possam conferir, né? Ao contrário do que muita gente não faz, né? Que justamente não é checar fontes, checar aquilo que está sendo colocado. Pois bem, eu vou começar a argumentação em cima da pergunta, vou tentar responder essa pergunta, primeiro colocando a questão do que seria então, como nós definiríamos macaco. Será que essa pessoa sabe o que é um macaco? Não é? E aí eu faço um parênteses para ressaltar a importância de uma disciplina que existe nas ciências biológicas, que é a sistemática biológica, que agrega uma série de conhecimentos, entre eles o conhecimento de classificação dos seres vivos.
E eu reforço aqui a ideia de que saber a classificação dos organismos minimamente é muito importante, não é? As pessoas muitas vezes não têm noção do que estão falando justamente por desconhecerem a classificação dos seres vivos. E em se tratando de macacos, nós precisaremos então consultar a classificação dos organismos que são chamados de primatas. Não é? E dentre os primatas nós temos aí uma certa diversidade de espécies. Essas espécies são agrupadas em grupos, né? Que têm características aí um tanto distintas. Então, por exemplo, nós encontramos macacos que têm cauda e temos aqueles que não têm cauda e por essa e por outras razões são chamados também de símios. Não é? Então, primeiramente, é importante dizer que o nosso relacionamento evolutivo não está com os macacos como um todo, mas sim com um determinado grupo de macacos, e neste caso são os símios. Não é? Então, um outro aspecto importante que está embutido nessa questão é que talvez as pessoas tenham a noção de que a evolução ela se dê de uma forma linear. Não é? Então, de repente, existe um ancestral macaco, né, colocando nesse contexto, que se transforma numa outra espécie, se modifica, né, ao longo do tempo. Né? Esse é um dos aspectos importantes da evolução, mas ele pode ser tomado de uma maneira equivocada. Então, de repente, esse ancestral macaco se transforma em humanos. Então, nessa perspectiva, para essas pessoas, o macaco não poderia existir mais. Não é? Mas, como eu já falei, é uma noção completamente equivocada. Eu vou mostrar para vocês uma figura de um livro que dá um pouco a ideia do que se entende por evolução e ainda vou jogar alguns conceitos em cima. A figura é esta aqui. Né? Esta figura é um diagrama que representa aí a relação de parentesco entre linhagens de organismos. E essa figura é uma figura famosa, não é? Ela é a única figura original de um trabalho que é mundialmente conhecido e é uma obra de referência importantíssima no contexto das ciências biológicas e até mesmo de outras áreas do conhecimento, que é o livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Então, nessa figura, o Charles Darwin já vislumbrava o que deveria ser o processo evolutivo e nós podemos perceber através dela que a evolução ela não ocorre de uma maneira exclusivamente linear, como querem muitas pessoas, ou como entendem, né, erroneamente muitas pessoas. E sim, a evolução é um processo ramificado. Né? Então, na verdade, se nós analisarmos essa figura, nós vamos ver que ela tem linhas, né, que partem de um determinado ponto, num determinado ponto também essas linhas divergem, surgem novas linhas. E o que elas estão representando? Elas estão representando linhagens de organismos, linhagens evolutivas, não é? E aí então nós percebemos que a evolução, primeiro, ela não tem um direcionamento preferencial, não é? Ela vai ocorrer dependendo de inúmeras circunstâncias que podem então promover aquilo que a gente chama de divergência, não é? Entre as linhagens. E certamente foi isso o que aconteceu na evolução humana. Então, quando se fala, por exemplo, que o homem descende do macaco, ou se o homem descende do macaco, então por que ainda existem macacos? Na verdade, está se considerando apenas o fato de que a evolução estaria ocorrendo dessa forma linear e talvez com um objetivo definido. E na verdade não é assim. Quem são, por exemplo, os nossos parentes mais próximos, né, nesse contexto? Então,
hoje em dia, quem estuda biologia, quem é profissional na área, sabe muito bem que os nossos parentes mais próximos são os chimpanzés, não é? Um pouquinho depois vem os gorilas, depois os orangotangos e assim por diante, aqueles que eu chamei de símios um pouquinho antes. Muito bem. Então, quando se fala o homem veio do macaco, fica a impressão, por exemplo, de que o chimpanzé seria o nosso ancestral. E isso não é assim. Isso não é verdade. Então, quando nós falamos os chimpanzés são os nossos parentes mais próximos, não nessa relação de ancestralidade e descendência, mas sim, nós vamos dizer que os chimpanzés e os humanos descendem de um ancestral comum, né? Um ancestral comum, exclusivo. E quem é esse ancestral? Né? Nós não sabemos exatamente. Existem aí estudos feitos principalmente com fósseis que já foram encontrados, já foram reconstituídos, foram estudados, mas é difícil, por exemplo, nós apontarmos aquele que efetivamente seria o nosso seria o ancestral comum entre humanos e chimpanzés. Mas talvez nós possamos fazer aí algumas inferências, por exemplo, será que esse ancestral comum ele era mais parecido com os humanos ou mais parecido com os chimpanzés, por exemplo? Então a percepção que existe é de que provavelmente ele fosse um pouco mais parecido aí com os chimpanzés. Nós aqui, digamos assim, demos uma esticada na evolução, digamos assim, nos tornamos bastante modificados em relação aos nossos parentes mais próximos e aos nossos possíveis ancestrais. Pois bem, então só para enfatizar, o que nós temos aí é uma relação de parentesco filogenético, como é dito no jargão da sistemática, na qual humanos e chimpanzés são descendentes de um ancestral comum exclusivo. Então nós não podemos dizer que os chimpanzés são nossos ancestrais, assim como também não podemos dizer que nós somos ancestrais dos chimpanzés ou coisa que o valha. Então, basicamente, isso é que eu queria colocar para que seja um pouco mais esclarecida essa questão, para que sejam esclarecidos certos equívocos que são cometidos. É claro que esse tema é muito mais complexo, é muito mais abrangente, e não dá para a gente tratá-lo aqui de uma maneira talvez satisfatória, talvez mais abrangente, mas eventualmente eu posso voltar a falar sobre esses temas no futuro. Então, só para finalizar, eu quero dizer que esse tipo de hipótese sobre a qual nós tratamos no contexto da sistemática biológica, uma coisa que hoje está muito bem fundamentada. Então ele não está restrito àquilo que o Charles Darwin falou na sua obra, no seu livro A Origem das Espécies. Como prova disso, eu tenho aqui, olha só, novamente um esquema, um diagrama também, como aquele que está no livro do Charles Darwin, porém digamos assim, alguma elaboração, pois esse diagrama está falando basicamente do que acontece com as características que estão presentes nas linhagens que estão em evolução. Esse diagrama ele foi desenhado por um entomólogo, um estudioso dos insetos, o Willy Hennig. E ele parte do fundamento que é dado pela teoria da evolução do Charles Darwin, e ele constrói um sistema de estudo comparativo entre os organismos, justamente com o propósito de
de buscar as relações de parentesco entre as linhagens que existem hoje no planeta Terra. Tá? Então eu vou deixar, né, as referências também na descrição para vocês consultarem. E eu queria finalizar ressaltando que evolução, de qualquer que seja o grupo de organismos, né, é um processo de ramificação, né, ela não é um processo puramente linear, né, em que uma espécie dá origem a outra. Na verdade, a evolução ela tem dois componentes bastante fundamentais, que é o que a gente chama de anagênese, né, e é justamente aquilo que é representado pelas mudanças nas características ao longo do tempo. Então certamente isso acontece, mas também a evolução é formada pela cladogênese, ou seja, a separação de populações, né, que vão se constituir em linhagens distintas, diferentes ao longo do tempo, até o momento ou até o ponto em que o encontro de indivíduos dessas linhagens distintas não resulta em cruzamento com geração de descendentes férteis, tá certo? Então a evolução é isso. A evolução ela não é direcionada, né? Na verdade, quando a gente usa a expressão, né, que vem justamente de Charles Darwin, descendência com modificação, né, variação e seleção, tá? Então a evolução ela tem um componente, digamos assim, aleatório ao acaso, que é justamente o quê? O surgimento das variações, né? Isso é uma coisa sobre a qual não há controle, tá certo? Aí a gente tem alguns elementos importantes aí, não é? Mutações, recombinação gênica através do processo reprodutivo e talvez aí outros fatores, né? Então esse elemento ele tem um certo caráter aleatório ao acaso, porém, não é? A seleção, por exemplo, ela permite, né, o acúmulo das variações, e esse acúmulo de variações eventualmente segue uma tendência, né, ao longo do tempo, fazendo com que as mudanças se acentuem e aquelas características que são favoráveis que vão prevalecer, não é? Porque esses indivíduos têm mais chance de sobrevivência e, portanto, de se reproduzirem e deixarem descendentes com aquela característica vantajosa, tá certo? Então eu vou parar por aqui agora. Eventualmente, né, no futuro eu posso voltar a tratar desse tema e eu espero que isso ajude, né, contribua para a criação de uma cultura, né, biológica mais sólida, mais fundamentada. Eu tenho a impressão que nós estamos muito necessitados disso atualmente, em vista do que nós estamos vendo nas redes sociais, nos meios de comunicação de um modo geral. Então, se vocês gostaram do vídeo, por favor, né, deem um like lá, apertem lá no joinha, comentem, façam críticas e também não esqueçam de compartilhar com os amigos, né, através das redes sociais. E se quiserem receber as notificações, também cliquem no sininho, tá certo? Então, pessoal, até a próxima, um abraço para todos e fiquem bem.